Acabou de sair a notícia de que a taxa Selic vai continuar em 15% aqui no Brasil até a próxima reunião do Copom. Então eu tô aqui para mostrar para você num vídeo bem rápido, bem direto, para te mostrar o que você precisa entender para tomar uma ótima decisão com relação ao seu dinheiro, já que a taxa Selic influencia diretamente na economia aqui no Brasil. Então nesse vídeo a gente vai discutir aqui rapidamente os impactos que isso vai causar na economia de um modo geral e vou te explicar também as estratégias que eu vou tomar nos meus investimentos a partir de agora, já que começou um novo ciclo. Bom, então como você sabe, acabou de sair a notícia de que o Copom decidiu que a taxa de juros vai continuar em 15% aqui no Brasil, para surpresa de poucos e para o desespero de muitos. Então o Brasil continua tendo a maior taxa de juros do mundo. Bom, então beleza, vamos entender aqui o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre a Selic falando de impactos. Primeiro, que a taxa Selic ela influencia diretamente para quem precisa movimentar dinheiro, seja para quem quer financiar um imóvel, comprar ali um carro, uma casa, ou até para quem precisa de dinheiro ali na lata mesmo, como por exemplo para quem vai precisar para fazer um empréstimo. A Selic também influencia diretamente na renda fixa aqui do Brasil, então quanto que a renda fixa paga é influenciado diretamente por isso. Além disso, influencia o nosso PIB e o que é mais importante também no controle de preços aqui. Ela também está diretamente relacionada à inflação. Quando a Selic está muito alta, significa que o governo deixa com que o juro suba para controlar a inflação. Ela é reversamente proporcional à taxa de inflação aqui do Brasil. Então, quando a Selic está muito alta, o governo deixa com que isso aconteça para poder controlar a inflação, senão os preços sobem e sem controle. E quais são os impactos? Primeiro de tudo, taxas muito altas assim derrubam a indústria nacional. Como eu falei, encarece muito crédito para quem precisa pegar dinheiro emprestado, por exemplo. Os imóveis ficam com mais difícil acesso a financiamentos. Afinal, o que é melhor? Você pegar dinheiro emprestado a 15% ou a 9%, 8%? Ou seja, de fato, pegar dinheiro emprestado fica muito mais difícil. E aí com isso o que acontece? O cara que tem pouca grana, ele não consegue financiar, porque mesmo que ele pegue lá um financiamento para 35 anos, a parcela não cabe no bolso dele, então ele acaba não comprando o imóvel. Já o cara que tem muita grana, ele prefere deixar o dinheiro dele investido em outra coisa, porque afinal, se ele deixa o dinheiro dele na renda fixa, o dinheiro dele rende muito mais do que se ele comprar um imóvel, afinal ele vai ter que pagar juros às vezes de financiamento, ou vai ter que correr algum risco. Então, o grande investidor, o cara que tem dinheiro, ele prefere não comprar um imóvel, ele prefere deixar o dinheiro dele guardado, seja num porquinho da vida, num CDB 100% CDI, que rende mais. Ele pensa assim, por que eu vou arriscar meu capital, seja comprando imóvel ou seja investindo na Bolsa do Brasil, se o governo me paga ali mais de 1,2% ao ano, inclusive falando ali em investir em ações, né, em renda variável, em fundos imobiliários, o grande investidor, a pessoa que tem grana, ele vai pensar assim, por que eu vou deixar meu capital, meu dinheiro aplicado em uma empresa que não sou eu que governo ou em algum ativo que é um pouco mais arriscado se o governo mesmo está me pagando uma taxa de juros de 1,2% ao mês na renda fixa, onde ele pode ficar tranquilão que o dinheiro vai pingar na conta dele, ele querendo ou não. Galera, é nesse ponto que eu queria chegar. Médios e grandes investidores, aqueles que realmente movimentam a Bolsa do Brasil e o mundo, preferem deixar o seu dinheiro guardado em um lugar que tenha um pouco mais segurança, já que o lugar que não tem tanta segurança, ali na renda variável, renda às vezes até menos do que na renda fixa. Então nesse momento é comum a gente ver o mercado fazer isso. A galera deixa o seu dinheiro na renda fixa porque está pagando o mesmo ou até mais do que a renda variável. Com isso, os preços das cotas da renda variável, seja de ações ou de fundos imobiliários, até de ETF às vezes, despenca. Afinal, por que você vai correr risco se não precisa? Então uma ótima forma, que eu já falei em alguns vídeos atrás, é de você se proteger contra essa alta da Selic, que aí provavelmente a gente vai continuar aí por pelo menos 45 dias, é justamente isso. Você ir contra o mercado. Os grandes investidores vão para a renda fixa
porque lá tem a mesma taxa ou até mais taxa de juro para ele, enquanto a renda variável tá ali aos trancos e barrancos, tá sofrendo muito, porque tem poucas ou menos pessoas investindo. Não é uma recomendação de investimento, tá? Mas eu acredito que principalmente os fundos imobiliários, que tem cara ali de renda fixa, mas na verdade são renda variável, eu acredito que eles vão continuar ali descontado por mais um tempo. E talvez isso abra grandes oportunidades para a gente investir o nosso dinheiro. Eu, pelo menos, estou de olho ali nos fundos de tijolo, que são fundos que têm mais previsibilidade nos pagamentos e tudo mais. Antes de terminar o vídeo, deixa eu te explicar. Existe também uma outra forma de você se proteger, que seria dolarizando o seu patrimônio. Comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, enquanto no Brasil a gente está ali com uma taxa de juro de 15%, hoje saiu a taxa de juro do Fed, né, dos Estados Unidos, que manteve ali entre 3,5% e 3,75%. Então aqui no Brasil a gente está falando de 15%, enquanto lá a gente está falando de taxa menor do que 4%. Com isso surgem algumas oportunidades ali, por exemplo, na renda variável. Afinal, numa taxa de 3,5%, de 4%, é muito mais fácil de você pegar dinheiro emprestado, de você investir na tua empresa. Com isso, as empresas têm mais flexibilidade e surgem mais oportunidades. Uma outra forma de você proteger o seu patrimônio e aproveitar isso é comprando ou se expondo mais, se você já tiver, criptomoedas. Afinal, quando a gente fala de juro de mercado, a gente está falando de uma moeda centralizada. Como principalmente o Bitcoin é uma moeda descentralizada, acaba fazendo muito sentido se você quiser não fazer parte desse ciclo de juro comprando esse ativo. Inclusive, se você não viu o último vídeo que eu postei aqui no canal, de investindo na carteira aqui do canal, você viu que eu continuei comprando, mesmo tendo muito mais ali do que eu queria ter de criptomoeda, justamente porque há essa oportunidade. Galera, eu espero ter te mostrado aqui nesse vídeo curtinho, é mais curto mesmo, só para você entender o que está acontecendo no mercado. E realmente, eu vou até deixar uma imagem aqui. Não faz sentido você se expor a muito risco, já que a renda variável te traz um pouco mais de risco, se a renda fixa está pagando os 15% ao ano, que é a taxa Selic, mais alguma coisa. Além dos fundos de tijolo que eu pretendo investir aqui na carteira do canal, existem alguns setores de ações aqui do Brasil mesmo que fazem bastante sentido a gente investir também. Seria ali o setor de seguridade. Se você quiser, eu faço um vídeo aqui explicando sobre isso, sobre por que essas empresas ganham com isso, conseguem surfar nessa alta de juro, mas a 15%, o mercado indo para renda fixa, provavelmente eu vou continuar ali fazendo papai e mamãe, comprando renda variável, fundos imobiliários, principalmente de tijolo, porque os investidores fazem isso para pegar melhores oportunidades. E a ideia da minha carteira aqui do canal é a gente crescer com o tempo e não com oportunidades pontuais igual acontece. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esquece aqui de se inscrever se você não tiver inscrito ainda e deixa o like, vai. Até a próxima. Não se esqueça, investir é como se você fosse construir uma casa, tijolinho por tijolinho. Então, não desista. Infelizmente, essas coisas no mercado acontecem. Taxa de juro não é bom para ninguém, principalmente nessa altura, mas é a forma do governo de se proteger um pouco aí com a inflação. Esse ano, galera, vai ser uma loucura. Ano de eleição é absurdo. Enfim, no futuro a gente vai bater um papo aí sobre essa estratégia de buy and hold. Fechou? Então até a próxima.